interferências às vezes. Colar em uma folha, pode ser qualquer folha. Aí, ok. Vamos lá. Vou começar da seguinte forma, né? Hoje a nossa primeira conversa, essa conversa de hoje, ela não será uma conversa técnica, ela tem o objetivo nessa manhã de colocar a gente, fazer alguns enfrentamentos pessoais com as nossas verdades, com as nossas realidades e com a normalidade que vivíamos até então. A partir dessa normalidade, um pouco da desconstrução dela e tratar principalmente de uma característica muito importante da humanidade, que é a adaptabilidade. E tirar desse processo de adaptabilidade potenciais criativos ou potencial transformador. Eu gosto sempre de começar a conversa, né, depois de 20 e poucos anos de sala de aula, orientando um pouco como as coisas vão acontecer para que quem está nos assistindo ou para quem está nos vendo saiba como caminharão as coisas. Então, primeiro eu quero falar para vocês de onde vem a inspiração da manhã de hoje. Em seguida, a gente discute largamente alguns conceitos que eu quero trazer e alguns paradigmas que a gente precisa romper nesse momento. E, ao final, então, a gente abre aí para perguntas. Eu queria dizer, então, inicialmente, que faz um tempão que eu li um livro. Na verdade, eu ganhei esse livro e eu não tinha me motivado a comprá-lo. Depois eu vou apresentar mais as capas para vocês, mas é esse livrinho aqui, né? Domênico de Masi, O Ócio Criativo. E o Domênico diz nesse livreto o seguinte, num baita livro, na verdade, né? É só uma forma de falar. Diz que nós temos que ter tempo para criar. E na minha cabeça sempre ficou assim, essa tese não se aplica, essa tese não se aplica, essa tese não se aplica porque eu não tenho tempo. E de repente me deparei em março com a situação de que eu tinha que trabalhar em casa, né? Home office. As aulas estavam suspensas, e agora, o que eu faço com o meu tempo, né? 2 filhos, a esposa, todo mundo em casa, mas ainda assim, o que eu faço com o meu tempo? E o pior de tudo é que o Domênico escreveu um segundo livro depois, um pouco mais robusto, que é esse aqui, O Futuro Chegou. Mas sobre isso eu queria falar do subtítulo. O subtítulo dele diz assim: Modelos de vida para uma sociedade desorientada. Então, belo subtítulo para o cenário atual, né? Da noite para o dia, nós saímos da nossa sociedade extremamente orientadinha, organizada, nossa rotina, para uma manhã que não sabíamos para onde ir, e em algumas cidades não tínhamos para onde ir, em função do isolamento social, do comércio fechado, de tudo fechado, dos locais de lazer fechados. Então, essas duas são inspirações para hoje de manhã, mas também tem um livro mais recente, que muito provavelmente vocês já leram, ele é recente no Brasil, mas ele está na 44ª edição, já é um best-seller internacional, mas foi muito vendido no final de 2019 e agora em 2020, é um pensador de Jerusalém, e ele escreve esse livro, Uma Breve História da Humanidade, que eu não vou fazer, o Sapiens, né, não vou fazer nenhuma ingerência nele agora, porque durante a fala a gente vai trabalhar um pouco mais essas questões. E além dessas inspirações, tem as inspirações pessoais, né, aí o Otávio, a Márcia, que leram com a gente toda a fala de hoje, ajudaram a estruturar e sugeriram e tal. Então, acho que essas referências pessoais, elas são muito importantes quando a gente se propõe a falar para um grande público, como a gente está falando hoje de manhã. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, que daí, a partir desse momento, vocês vão acompanhando a apresentação e os dados que eu quero trazer para hoje de manhã. Só se o Otávio estiver na escuta aí, me dá um ok se está aparecendo aí, Otávio, por favor. Ok, Ivandro, está aparecendo sim. Aparecendo, né? Então, nós vamos trabalhar hoje exatamente esse tema. Adaptar a vida, a aprendizagem, os métodos. A adaptabilidade humana como potencial criativo e transformador. Antes de tudo,
eu quero dizer que o Senai ele é uma instituição que atua há 68 anos na educação, e durante esse tempo, durante esses 68 anos, ele sempre aprendeu e construiu métodos muito próprios de ensino, e nos colocam hoje entre as 5 maiores redes de educação profissional do mundo, e o maior complexo de educação profissional da América Latina, né? Eu faço essa afirmação com o objetivo de reforçar um pouco a nossa atuação e de compartilhar, porque provavelmente assistindo a gente nesse momento tenham ex-alunos aí do Senai, pessoas que passaram pelas nossas escolas e que ouviram falar, por certo, dos nossos métodos de trabalho. E do método, ou a principal ferramenta que a Márcia conhece bem também aí, que trabalha comigo, divide aí com a gente esse trabalho, é a nossa metodologia Senai de educação profissional. Em 2019, ela completou 20 anos, foi revisada, reconstruída, mas o que importa dizer sobre a metodologia é que ela sempre busca apresentar para os nossos professores e também para os nossos alunos, as múltiplas facetas que o mundo apresenta. E também ela tem como proposta preparar o aluno para esse universo do trabalho e da vida do trabalho que se aplica a cada um de nós. Sejamos nós professores, sejamos nós soldadores em uma indústria, sejamos o que sejamos, o mundo do trabalho sempre estará muito próximo da nossa vida pessoal. E também é importante dizer que a metodologia ela não é nem afastada, essa metodologia Senai, ela não é desconectada de nenhum pilar clássico da educação, não se afasta das estruturas teóricas clássicas da educação, que a gente é acostumado a ver lá, né, Piaget e os demais aí, pilares sustentadores, mas ela trabalha algo que tem sido muito caro, muito importante para a educação atual, que é a educação por competência. A educação do aprender fazendo, da inovação, da tecnologia, ou, em muitos momentos, as propostas de aprendizagem ao longo da vida. E é ali que eu quero me deter, aprender ao longo da vida. E vocês vão entender no passar da fala aqui o que isso passa a significar. Hoje, quando fui pensar um título para a fala de hoje, antes de tudo vem à mente o momento ímpar em que a gente vive, né? E quando falo em ímpar, eu vou buscar lá numa categorização da história de que cada momento da história é único. Eu poderia ir buscar lá nos pensadores gregos essa informação, pensando de que a história nunca se repete, os momentos nunca se repetem, e é impossível, a partir disso, a gente fazer comparações. Então, por exemplo, a gente vê facilmente aí o momento atual da pandemia sendo comparado com outros cenários, como o da peste negra, de alguns momentos de guerra que vivemos. Alguns termos são usados, como orçamento de guerra, o orçamento até para criar alguma identidade. Mas, na categoria aqui, sentado na cadeira de um estudante de história, que sou também, eu diria para vocês que, na humanidade, não há repetição de momentos. Sempre a cultura do momento posterior é diferente do anterior. Não estou dizendo que é melhor, pior, estou dizendo que é diferente. A quantidade de informação, os valores, as políticas públicas, os comportamentos, os códigos de ética e, principalmente, a velocidade dos acontecimentos. Então, é fato que cada momento é um momento diferente. Buscar inspiração no passado é uma possibilidade, mas o passado está contido no presente, mas ele não é o presente. Então, e também o presente nunca será o futuro é ainda diferente disso, né? Então, essa posição que eu queria que a gente adotasse hoje de manhã. O que nós estamos vivendo agora é muito diferente, totalmente diferente do que já vimos acontecer e provavelmente do que veremos acontecer no futuro.
Quando eu falo em diferente, eu já estou trazendo aqui um elemento muito importante também da educação, que é o resguardo às diferenças, certo? Na educação, nossos professores somos muito motivados, preparados, orientados a resguardar as diferenças mais do que pactuar a semelhança. Deixa eu esclarecer um pouco melhor isso. É natural do ser humano buscar comparação, é muito natural. Comparar uma primeira ação que a gente sempre lançou mão para entender um momento, uma postura, uma atitude, um valor. A tendência humana é essa. Quando a gente faz isso, nós soterramos a diferença. A gente esconde a diferença, porque nós vamos buscar as igualdades. E não nos perguntamos no que ficou fora. Quando eu trouxe o que é igual de um momento para outro, de uma pessoa para outra, eu excluo tudo aquilo que é o resto, que é o importante, que eu acabei de chamar de resto, considerando ser menos importante. Conhecemos, por certo, muitas pessoas que dizem assim, se o fulano fez, eu também posso fazer. Isso a gente já ouviu falar. Se ele pode, eu também posso. Essa é uma fala de sala de professores muito forte. Aparece muito, né? Mas o professor tal fez, o Beltrano também pode. O aluno tal conseguiu fazer. Por que o outro consegue? Eu quero chamar a atenção para vocês que as diferenças, elas precisam ser preservadas. Vocês, assim como eu, sabem disso. Elas precisam ser entendidas, discutidas e, principalmente, atendidas. Esse, inclusive, é um pressuposto aí da educação inclusiva, né? Quem sabe se a gente não fosse tão humano, capaz de soterrar a diferença, não teríamos tanta dificuldade de compreender, por exemplo, aí as necessidades inclusivas da educação. Mas não é esse o foco de hoje também. Vou abrir só um parênteses aqui para dizer que nós também devemos abandonar um outro argumento que é muito clássico na educação, que é o talvez ser. Eu sou professor de história e, às vezes, o aluno me diz assim, mas, professor, e se os portugueses nunca tivessem chegado ao Brasil? Nós não teríamos essa corrupção que temos hoje. O talvez ser. Baseado em uma hipótese que nunca pode ser testada, é muito ruim, é nocivo para qualquer vontade do professor de fazer uma educação clara e uma educação científica, né? Então, eu quero chamar a atenção para fechar essa primeira parte, do resguardo às diferenças, de que o momento que vivemos hoje é diferente, de que nós temos já, agora, nesse começo de relação que vocês estão tendo aí com os alunos de forma não presencial, um monte de necessidades para serem compreendidas antes de serem julgadas, para serem observadas, entendidas e atendidas antes de serem julgadas, né? Então, essa capa de pré-julgamento a gente precisa se livrar de forma imediata, certo? E, lógico, dito tudo isso, eu estou dizendo também que precisamos, se o momento é diferente, nós precisamos de abertura ao novo, abrirmos ao novo. Tem muita coisa nova acontecendo e nós seremos empurrados. Nunca imaginamos que estaríamos nesse cenário aqui, usando esse tipo de ferramenta, fazendo esse tipo de formação. Poucos de nós têm a cultura, a habilidade de fazer isso, e aqui estamos. Então, eu queria chamar a atenção, já entrando na segunda etapa aqui, de um outro elemento muito importante, de que quando vivemos em sociedade, há uma questão envolvida muito forte e muito presente, e ela é própria do humano, isso não é pecado, que é a de sobrevivência. É muito fácil agora qualquer um de nós abrir o nosso aplicativo aí do YouTube e encontrar uma playlist, uma lista gigante lá de vídeos que apontam quais profissões foram substituídas nos últimos tempos, com um pouco mais de ênfase, alguns vídeos até profetizam o futuro. Alguns falam da próxima década, outros falam de meio século, mas um grande número fala que
profetiza, né, o fim de algumas funções e o surgimento de outras no mercado de trabalho. Eu uso o termo aqui profetiza por razões muito óbvias. Hipóteses, quando tomadas como verdadeiras, antes do seu real teste, elas não passam de discurso profético. Elas não passam de discurso profético. Então, eu estou dizendo para vocês que eu não estou trazendo isso como uma verdade, certo? Eu estou trazendo isso como um elemento para ser discutido. Há uma profecia. E a partir dessa previsão futurista, a gente precisa agora, enquanto professor, não manter o discurso profético, mas compreender o quanto dele está, de fato, acontecendo. Precisamos, então, dar atenção para verificar quais são, de fato, essas profetizações. E eu vou abrir aqui, ao mesmo tempo que a gente vai conversando, eu vou abrir aqui uma reportagem que ela é muito importante para hoje de manhã, que quando eu fui buscar uma fonte, eu pensei, bom, sobre isso posso trazer um monte de videozinho, indicar lá a playlist, posso fazer um monte de coisas. Mas nada me soou mais interessante do que a gente olhar essa reportagem publicada na revista Exame, se vocês observarem aqui, 21 de dezembro de 2017, então já fazem 3 anos, e o título era: essas profissões podem acabar até 2030, abre parênteses, ao menos para os humanos. Eu gostei da parte do parênteses, eu gosto um pouco disso quando se trata de redação. Eu acho que dentro do parênteses tem a informação crucial para a nossa compreensão, e é bem isso, né? Mas, até sendo um pouco irônico, né, a gente pouco lê os parênteses. O que tem de estarrecedor aqui nesse trecho, né? Já de cara, quando a gente lê a manchete, salta para a gente algumas perguntas do tipo: se não existirá para humanos, então vai existir para quem? Quem vai fazer essas atividades que vão desaparecer ou se remodelar? Como elas serão executadas? É lógico que a matéria sugere, né, durante todo o texto aí, a gente não vai ler ela, mas eu vou passar ela rapidamente aqui, de uma forma en passant, mas ela sugere para a gente que essas profissões serão executadas por máquinas, serão automatizadas. Gostei bastante e fui seguindo a leitura, por vários motivos, né? Primeiro, porque me chamou a atenção aqui o parênteses. Terceiro, porque eu estou saindo do nível de profecia, já que eu estou lendo uma matéria de 2017, então eu já tenho 3 anos aqui para observar. E, por fim, porque eu participei já de algumas palestras, e inclusive quem tem Instagram aí pode seguir o Arthur Igreja no Instagram, que ele é um sujeito que trabalha muito fortemente com essas questões de tecnologia, inovação, disrupção, e provavelmente, e por obrigação do ofício dele, acaba profetizando o futuro. E aí eu chego aonde eu quero com vocês, que é explorar um pouco a pesquisa que foi feita e que diz que até 2030 algumas profissões vão sumir. Eu vou deixar compartilhado, porque aí vocês conseguem ver que está vindo aí da matéria de fato. Piloto de avião vai ser automatizado entre 2h25 e 2h30. Depois, quem quiser ler mais, eu vou copiar esse link aqui, vamos colocar lá no chat, daí vocês conseguem abrir a partir de casa, quem quiser, e consegue também olhar. Anestesista, automatizada essa função num procedimento cirúrgico em 2025. Analista de investimento em 2023. Engenheiro de software em 2027. Contadores e auditores em 2030. Recrutador de RH, né, o Headhunter, 2023. Assistente jurídico, já é para não existir, 2020. Repórteres e jornalistas, 2h22 e 2h25. Analistas financeiros, 2h27. Corretores de seguros e analistas de risco, 2h20 e 2h25. Bom, a primeira coisa que deve bater na nossa cabeça, obviamente, nesse momento, é que cenário eu vou
a encontrar ali na frente para que para substituir essas profissões. Que cenário eu posso prospectar? O que eu posso imaginar? Né? O que eu preciso, enquanto professor, considerar? E a primeira coisa que eu preciso considerar é a adaptabilidade. A gente, quem é da educação, já leu certamente Paulo Freire, e Paulo Freire fala muito fortemente da autonomia, e a partir do momento em que ele fala da autonomia, ele está dizendo, olha, esse sujeito autônomo, não está no texto dele, mas se a gente contextualizar, esse aluno, quando autônomo, ele se adapta a qualquer realidade. Ele consegue compreender, fazer tese, antítese, síntese e se adaptar a qualquer momento. E, por fim, voltamos ao termo que eu havia chamado a atenção inicialmente, que é a sobrevivência. Então, a adaptabilidade e sobrevivência têm uma relação muito próxima. Mas tem algo muito estarrecedor ali na matéria que eu preciso explorar com vocês. Que impactos essa mudança nas profissões gera na educação? Aí vocês vão poder já de cara responder assim, bom, então, nada, porque eu não educo para o mercado de trabalho. Não é para isso, que não é essa a minha missão, não é essa a função da escola, não é essa, que é todo aquele nosso debate clássico que a gente faz na educação. No entanto, eu vou chamar a atenção de algumas coisas agora que são muito importantes. Tanto tempo nós passamos já construindo formas de educar. Para criar uma pessoa, ou para construir em uma pessoa, a habilidade de pilotar um jumbo carregado de pessoas, enfrentar turbulência, enfrentar tempestade, pouso, decolagem, radar, fazer cálculo, calcular riscos iminentes a cada milésimo de segundo. E agora, quando a gente conseguiu, ele não mais é necessário. A máquina vai substituir esse piloto de avião. Vamos trazer um exemplo mais perto da gente, porque o piloto de avião está um pouco mais longe. Nas nossas escolas e na nossa vida de professor, eu, nessas 2 décadas e pouco de professor, já formei contador, jornalista, analista, já formei daquela lista ali alguns. Todos ou vários deles atuam com sucesso, outros não, mas vamos tratar dos que atuam com sucesso aí, que nos deixam extremamente orgulhosos. Mas eles vão deixar, essa profissão que eles exercem, vai deixar de existir. Eu ajudei eles a chegar nesse ponto e deixou de existir. Imaginem que deixe de existir, que a profecia se concretize. E considerando o momento de pandemia, que a gente está vendo um momento extremamente diferente, há uma probabilidade bem grande de que muitas profecias se concretizem. Vamos então tratar dessa pergunta que está aí na tela de vocês. Se esses meus alunos que eu formei, que a profissão desapareceu, me procurarem hoje trazendo uma queixa de que não tem mais o que fazer, e eles precisam da minha ajuda para se reeducar para as novas profissões que surgem, por onde eu começaria? Eu usaria o mesmo método? Quais são as habilidades e competências que eu preciso construir nessas pessoas que voltaram a me procurar para enfrentar os cenários e desafios futuros? Eu já sei quais são elas? Bom, se a gente sabe quais são as competências e habilidades, ótimo, isso já nos deixa mais tranquilos. Porém, nós sabemos ensinar essas competências e habilidades? Se soubermos o que ensinar, sobreviveremos. Se soubermos como ensinar, sobreviveremos. Se a gente não tem essa resposta, é preciso adaptação. Precisamos nos adaptar. Todos nós, para esses cenários. Mas ainda sobra uma pergunta, né, muito importante. Como se aprende, né? Se a gente costuma perguntar sobre os alunos, é mais normal o professor perguntar sobre o aluno do que perguntar sobre ele mesmo. Talvez a avaliação diagnóstica tenha um probleminha aí para ela existir de fato e para ela cumprir a sua função, porque o professor, assim como eu, a gente olha mais para o aluno do que para nós mesmos, né? Mas a pergunta que eu quero trazer aqui é, a gente já sabe como se aprende nos dias de hoje para os dias futuros?
ou a gente sabe como a gente aprendeu e trabalha a partir desse pressuposto. Eu aprendi assim, é assim que eu ensino. Nós precisamos saber essa resposta, e essa não tem escapatória. Inclusive, é preciso que a gente tenha clareza de que parte do sucesso da aprendizagem dos nossos alunos, ela obviamente se sustenta da forma adequada com a qual eu ensino. Essa relação é natural, necessária e notória. Acho que disso nem eu e nem vocês a gente discorda. E se discordarmos é porque alguém de nós, eu ou outro que discorda, não entendeu direito a relação que existe, obviamente, entre ensinar e aprender, e o caráter determinante que tem a forma como eu ensino sobre a aprendizagem do meu aluno. E está cheio de literatura aí apontando para isso, né? Mais uma vez, não posso soterrar as diferenças em busca do meu conforto de ensinar. Em alguns momentos, eu soterro as diferenças em busca de uma falsa sensação de que eu ensino bem. Então, esse é o momento para olhar. Eu preciso ser diferente porque o mundo é diferente, da noite para o dia tudo está diferente, as coisas estão diferentes. Eu estou me relacionando diferente com o meu aluno, estou ensinando diferente, eu preciso chegar nele, eu preciso afetar esse aluno no sentido de afeto, eu preciso de afetá-lo para que ele possa se mobilizar para aprender o que eu estou ensinando. Como eu faço isso se de repente eu nem na escola estou? Certo? Então, mas eu vou dar mais um passinho para trás, para a gente não perder de vista a importância de cada argumento que eu trago aqui. Eu quero voltar ao que tinha de estarrecedor lá na matéria, né? Lembrem que na matéria da exame, lembrem que aquele nosso aluno que acabou de aparecer na nossa porta, no slide anterior aí, ele teve a profissão extinta e está na soleira da nossa porta ainda. A gente não deu a resposta para ele ainda. Ele está esperando essa resposta. Ele quer saber se nós sabemos ensiná-lo nesse momento para que ele possa trilhar uma nova jornada pessoal e que ele possa trilhar com o mesmo sucesso que ele trilhou da primeira vez que a gente ensinou. Primeiro, precisamos então saber o que ele precisa aprender. Segundo, depende também o sucesso dele se sabemos o que nós vamos ensinar. Afinal, obviamente, segundo o dramaturgo irlandês, ninguém ensina o que não sabe, certo? Então, esse é o primeiro ponto. George Bernard Shaw, um dramaturgo irlandês, ele tem muita coisa boa escrita, mas eu fui buscar exatamente essa pérola, que é bruta, não tem lapidação nenhuma nisso, tirei do contexto mesmo, certo? Que é para ela impactar a gente hoje de manhã, que era essa minha promessa no começo da fala. Poderia trazer muitos outros elementos aqui para conversar com essa frase do Shaw, mas eu acho que ela é importante só assim hoje de manhã. Ninguém ensina o que não sabe. Ora, então eu preciso fazer um mapa imediato, né, do que esse meu aluno que está lá na minha soleira da porta, ainda esperando minha resposta, do que ele precisa aprender. Depois que eu identificar o que ele precisa aprender, quais são as competências, as habilidades que ele precisa aprender, fazer uma lista de quais delas eu sei ensinar e quais eu não sei. E aí sim, começar a trabalhar naquilo que eu preciso me desenvolver para desenvolver no outro. Essa fala do Shaw, obviamente, ela é extremamente desconfortante, porque ela coloca nós, professores, numa posição das mais ingratas possíveis para um professor. A posição de ser acusado de ensinar aquilo que não sabe. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar disso, porque a gente sabe o que se fala no cenário da educação. É certo que alguém disse, o cara ensina aquilo que ele não sabe. Ele não sabe o que ele está ensinando, ele não sabe. A gente já ouviu isso muitas vezes sendo dito. De fato, isso pode acontecer em larga medida. De fato, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês, que a gente ensine aquilo que a gente não tem certeza se sabe. Por exemplo, não é muito incomum
a gente pegar nos pegarmos ensinando pais e filhos a viver o mundo, a enfrentar o mundo, a se relacionar com os outros, e na nossa vida pessoal, nós não conseguimos executar os nossos próprios conselhos. Eu tenho 2 filhos. Eu aconselhei muita gente a educar filhos. E hoje eu me deparo com situações em que eu não consigo aplicar os meus próprios conselhos. Certo? Isso significa o quê? Bom, então, falei para alguém considerando o cenário que ele estava vivendo, olhando de fora. Mas quando eu entro no cenário, a observação que eu tenho ou o conselho que eu daria é completamente diferente. Também quero trazer, para dar uma lapidada no chão, né, do ninguém ensina o que não sabe, o matemático, né, o Blaise Pascal. Já coloquei o Esopo ali do lado, que é um filósofo lá da antiguidade, porque muita gente acusa o Pascal, né, na filosofia também tem briga política, muita gente acusa o Pascal de ter usado uma frase que foi dita por Esopo. Esopo não tem nada escrito, né, não tem textos escritos, não está isso escrito em lugar nenhum, mas enfim, há essa acusação. E o Pascal disse assim, vamos tomar então como a frase sendo de Pascal, feito a justiça aqui que deveríamos fazer, a nossa fonte, que é essa briga com Esopo. Pascal diria, ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. As nossas experiências, a nossa vida, o nosso dia a dia, aquilo que aprendemos, os conhecimentos que já conseguimos organizar aí na nossa vida, estão aí para serem ensinados. Mas também ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender. E aí, nesse ponto que a gente precisa parar um pouquinho agora. Sempre tem, e isso é clássico, né, entre nós, professores, algo que precisa ou para ser aprendido e algo para ser ensinado. De época em época, haverá algo para melhorar, adaptar, atualizar, revisar e realizar. Sempre adequando ao momento. Então, eu estou certo que vocês, nesse ano, não estão usando o caderno de planejamento do ano passado, porque a turma desse ano ela é diferente da do ano passado. O contexto é outro, a turma é outra, o rendimento da turma é outro, as crenças daquela turma é outra, os paradigmas são outras, o comportamento é outro, as regras que eles seguem são outras, as condutas de valor são outras. Não dá para usar o mesmo caderno de planejamento, ou não dá para ter a mesma expectativa. Eu preciso, então, vou repetir os verbos que eu usei antes, se eu me lembrar deles. De época em época, sempre haverá algo para melhorar, atualizar, adaptar, revisar e fazer, realizar. Sempre terá. E aí eu chego no livro que a gente falou no início da manhã, que esse historiador de Jerusalém, o Harari, ele publicou esse livro que se tornou rapidamente um best-seller, né? No Brasil foram 400 mil livros, está aí no selinho, né? Vendidos de uma forma muito rápida. Ele é um dos livros, nesse momento, mais lidos no mundo. Para escrever esse livro, ele misturou muitas coisas, né? Ele está estudando o Homo sapiens. É um período aí da humanidade, só para contextualizar, em que o Homo sapiens prevaleceu enquanto sobrevivente sobre todas as outras categorias de homens que existiam naquele mesmo período ali, ou nos períodos próximos. Do tipo, por que o Homo sapiens prosperou e ele não sucumbiu como as outras linhagens? Ele mistura, então, um pouco de evolucionismo, um pouco de teoria cristã, um pouco de antropologia, um pouco de história das civilizações. Ele mistura vários elementos. Existem aí algumas críticas, inclusive, de que ele tem um ponto de vista muito negativo sobre o cristianismo. Então, toda vez que ele falar sobre o cristianismo, ele não chega a ser um ultra crítico, mas ele sempre tem um quezinho ali que ele segura em relação ao cristianismo,
Mas o que importa nesse momento é a gente entender que essa obra inteira do autor é dedicada a mostrar que as etapas mais importantes de adaptação vividas pela humanidade, em todos os momentos, esteve em jogo uma alteração dos modos de fazer. É sempre um fazer. Lá no início da fala hoje de manhã, eu disse para vocês que a metodologia Senai tem duas coisas muito importantes. Várias coisas importantes. Daquelas eu destaco duas: aprender fazendo e aprendizagem ao longo da vida. Uma pessoa que nasceu na Alemanha em 1910, por exemplo, ela morreu com 90 anos em 2000, e ela viu no mínimo 4 Alemanhas diferentes. E ela se adaptou às 4 Alemanhas diferentes, sempre mudando os modos de fazer. Ela viu guerra, ela viu nazismo, ela viu ela viu o muro cair. Então, só rapidamente, assim, para pontuar para vocês, poderíamos avançar nesse cenário aí e ver muitas outras coisas que aconteceram, tá? Mas essa pessoa, ela sobreviveu os 90 anos, com sucesso ou não, alterando os modos de fazer e compreendendo essa alteração dos modos de fazer. Nos velhos métodos, sempre tem algo que a gente mantém para o novo momento. Mas eles são rompidos, adaptados, eles são reestruturados e eles dão origem aos novos. Também no começo da manhã, lá ainda na fase inaugural dessa fala, eu disse o seguinte: o passado está contido no presente, mas não é o presente. O presente estará contido junto com o passado no futuro, mas não será o futuro. E eu trago uma inspiração aqui de um professor do meu mestrado de História, chamado Astor Antônio Dil. Ele escreve um livro chamado Vinho Velho em Pipa Nova. Ele está falando de teoria da história. Eu vou só usar o título, não tem nada a ver com o livro. Mas todo vinho velho colocado numa pipa nova gera um vinho diferente. Eu sou um vinho velho. E a minha mais nova pipa é esse momento que se instalou de 23 de março, que foi o dia que eu fui encaminhado pelo Senai para trabalhar em casa, me relacionar com os meus alunos de casa, falar com eles por uma plataforma, não consegui tocá-los, não consegui ver as suas reações quando eu falo, tipo agora, né? Não consegui mapear se eu estou agradando, se eu estou desagradando, não consegui nem saber se eles estão ouvindo ou se não estão, se estão tomando café, lanchando ou se levantaram para atender o correio que acabou de chegar na frente da casa e vão voltar daqui a pouco. Não consigo. Então, meu vinho velho está nesse momento numa pipa nova. Certamente será o que produzirá efeito a partir de agora é um vinho diferente. Devo voltar em breve, espero, a reencontrar meus alunos de uma forma diferente, porque eu fiz muita coisa diferente nesse processo. Fica então uma pergunta muito importante. O que eu faço agora? Eu me adapto para sobreviver ou eu espero o retorno do passado? Olha, eu falei antes que eu adoro um parênteses, né? Que eu acho que no parênteses é quando a gente consegue ser cético, é quando conseguimos fazer uma ironia, é quando conseguimos dar valor diferente para uma mesma oração, para uma mesma frase. E aqui está um exemplo. Adaptar-se para sobreviver ou esperar o retorno para o passado, ou o retorno do passado? Eu tenho uma verdade para revelar para vocês. Essa hipótese ou essa tese, ela não precisa ser testada nem no campo hipotético. Por quê? A história já mostrou que ela é verdadeira. O passado não voltará. Ajuda a escolher. Então, agora, essa minha verdade apresentada ajuda todos nós aqui a fazer a escolha. Só me resta uma coisa: adaptar-se. Só me resta adaptação para garantir sobrevivência e sucesso nessa sobrevivência. Porque às vezes quando a gente fala na expressão sobrevivência, dá a impressão que é sobreviver, né? No sentido, se dá, deu, se não dá, não. É sobreviver com sucesso.
Lógico que eu tenho que fazer escolhas. Lógico que eu tenho que fazer escolhas. Aliás, a escolha é uma das coisas mais velhas da humanidade. Né? Ela já aparece no texto bíblico, enquanto livre-arbítrio. Ela está lá em Adão e Eva, para quem lê os textos bíblicos, né? E lá estava já posto o conceito de liberdade. Né? No sentido aqui de eu tenho que fazer uma escolha. Eu espero o passado ou eu me adapto para garantir a minha sobrevivência futura? Então, eu não sou um cético da liberdade. Eu não sou. Eu acredito que ela existe. E eu acredito que não existe, ou que é possível, eu acredito que é possível que em algum momento a gente não tenha escolha. Assim, já ouvi isso ser dito, eu tenho duas coisas para fazer, mas uma é a certa. Não tenho escolha, eu tenho que escolher a certa, certo? Mas, mesmo nesse momento, há uma escolha. Há uma oportunidade de escolher. Posso escolher fazer o errado. De todas as minhas escolhas, o que é importante de dizermos agora é que sempre tem uma consequência. Essa consequência ela é diferente, ela depende, ela é relacionada à opção que eu escolho. Então, eu acho que chegamos nesse momento ao eterno argumento aí, ou ao argumento eterno da necessidade do sapiens, do homem, se adaptar para sobreviver. Lógico que isso tem relação com a liberdade de escolha. Posso escolher não me adaptar. Posso escolher aplicar a mesma aula para o meu aluno nesse momento. Posso escolher fazer de conta que ele respondeu às atividades que ele fez. Posso escolher fazer de conta que aquilo que eu propus para ele fazer fez diferença na vida dele, tanto quanto ele estar na sala de aula. Posso fazer a escolha que eu quiser. No entanto, eu preciso estar ciente de que haverão consequências e esse cara voltará para a soleira da minha porta em algum momento para me fazer a pergunta, e talvez a pergunta seja outra: por que eu não tive sucesso na minha adaptação? Minha profissão sumiu, tu me ensinou outras coisas e eu não cheguei ao sucesso. O que aconteceu? E aí, de novo, eu não terei resposta. A adaptação, a organização dos novos modos e modelos de convivência que estavam lá no título da nossa fala de manhã, a relação, a nova adequação ou adaptação da nossa forma de aprender, de adaptar a nossa vida, os nossos métodos, a nossa rotina, de sermos criativos nesse momento, de sermos transformadores, é uma das coisas que a gente sempre leu, que era preciso ser. São competências que eu tenho que ter. Eu tenho que estar preparado para a mudança. Eu tenho que estar preparado para o novo. Eu tenho que mudar a minha rotina. Eu tenho que olhar para o outro lado. Eu tenho que mudar a rua que eu vou para a escola todo dia. Eu tenho que fazer isso. Eu já li e já sabia disso. Mas agora eu tenho que fazer. Agora eu tenho que fazer. Porque muitas coisas que estavam na minha frente sumiram. Sumiram. Elas não estão mais à minha disposição. Quem aí é da educação infantil, provavelmente, já tem lá na escola a sua sala de aula com um armário cheio de jogos, que era aquele recurso fundamental para a gente dar uma boa aula. Ele não está mais à nossa disposição. Tinha o parquinho da escola para a gente fazer brincadeira, né? Vai lá pensando na literatura clássica, do cuidado, da brincadeira enquanto cenário de aprendizagem, não está mais à disposição. E aí, como eu faço agora? Eu tenho que me reformar, eu tenho que me reconstruir. E aí é preciso, nesses momentos, algumas características muito importantes que talvez já sirvam de resposta para a gente ensinar para aquele aluno que ainda está na soleira da nossa porta, esperando a nossa resposta. Eu preciso ousar, eu preciso ser ousado agora, eu preciso arriscar, eu preciso inventar. Pode dar tudo errado? Pode, mas uma das características muito importantes para serem adotadas agora é teste, é testar. Então, eu ouso, eu arrisco, eu invento, eu testo. Meu Deus, mas vai dar errado. Se liberta disso. Eu sei que é professoral a gente olhar o erro. Eu olho o erro. É professoral a gente corrigir a prova e dizer para o aluno: tirou 7 porque você errou 3 questões. Eu sei que isso é professoral.
Mas ainda é preciso, ou agora talvez seja preciso mais do que nunca, a gente se libertar desse olhar para o erro e nos permitir testar. E olha só, quando eu falo que a gente tem que ousar, arriscar, inventar, testar, quando eu digo que a gente não pode usar o caderno do ano passado de planejamento, quando eu digo, porque as coisas são diferentes, quando eu já apontei algumas coisas que estavam à disposição nossas na escola e que não estão, quando eu disse que o nosso aluno não está mais na nossa frente e que eu não consigo vê-lo, eu me coloco imediatamente de volta naquilo que certamente as pessoas que fazem formação aí com vocês e vocês já entenderam o quanto é precioso o planejamento. O quanto o planejamento é precioso. E o quanto olhar para o nosso planejamento depois de executado e avaliar o que deu certo e o que deu errado é mais precioso ainda. Então, vamos testar uma atividade que a gente já fazia presencial, adaptar ela para a distância, para não presencial? Podemos, perfeito. Mas nós precisamos, no final desse teste, avaliar se foi, se produziu efeito, se não produziu efeito. Esse preciosismo do planejamento, esse planejar com cuidado, com carinho, com observação de todas as variáveis, que não são as variáveis que a gente aprendeu lá nas aulas de didática na pedagogia ou naquelas da licenciatura, certo? Lá eram algumas variáveis que não servem para hoje, né? Uma da discussão que a gente faz na escola, já levando aqui para os argumentos finais, é a seguinte: usa boné ou não usa? Masca chinelo não usa, ou não masca? Senta em fila ou não senta em fila? Vende Coca-Cola na cantina ou não vende Coca-Cola na cantina? Nada mais disso importa nesse momento. Essas variáveis sumiram. Eu entrego impresso o material ou não impresso? Ele colou na prova ou não colou? Essas variáveis acabam de sumir. Então, a ousadia, a vontade de superar esse limite, esses momentos, tem que ser muito grande agora. E outra coisa que a gente precisa também levar em consideração, que esse é o momento de mobilizar, é o momento de unir e é o momento de reunir aprendizados. Então, se você está com aquela vontade de enviar um áudio para o colega e dizer, caramba, essas aulas não presenciais não estão dando certo, não faça isso. Você vai desmobilizar o colega. Liga, talvez, manda um áudio e pergunta que sugestão tu tens. Ou então tu diz para ele assim, planejei tal coisa, consegue me ajudar? O que você acha disso? Compartilha, certo? Tivemos muito tempo aí para pensar durante algumas semanas, certo? Agora é o momento de ouvir. Já estamos aplicando algumas atividades, talvez a gente tenha que ouvir, né? Nós aqui no Senai estamos ouvindo muito o aluno, ouvindo muito o colega professor, ouvindo, porque ele tem muitos elementos para nos dizer e levar em consideração que aquilo que eu tinha à disposição até um mês atrás, na minha frente, para eu fazer minhas aulas que eram magníficas, não estão mais disponíveis. Isso não pode desmotivar vocês, isso não pode desmotivar o professor, isso não pode colocar o professor numa situação de sentimento de incompetência. Não pode. Nós precisamos, a partir desse cenário, reinventar, criar as novas estratégias, reunir novos aprendizados para poder superar. Diante desse cenário que a gente vai estar propondo agora, aqui do Senai, junto com a secretaria, coordenado aí pelo Otávio, a Márcia, o Ricardo, a Letícia, esse trabalho de formação, no sentido de mostrar para vocês que se a mudança, ou de apresentar para vocês e defender o argumento de que se a mudança é a lei da vida, e que aqueles que olham apenas para o passado ou só para o presente não conseguirão enxergar o futuro, de que à nossa disposição tem muita coisa que a gente pode usar. Basta dedicar um tempo para aprender, um tempo para conhecer, um tempo para testar. Avaliar o teste, replanejar. Avaliar o teste, replanejar.
A realidade é completamente diferente. No primeiro momento, parece que essas ferramentas, essas estratégias, esse método de ensino não vai funcionar, porque tem um negócio aí que nos bloqueia. Quando a gente fala distância, ou quando a gente fala não presencial. Para o professor, por ser ele um humano, e isso é uma característica da humanidade, a presencialidade, a relação, a interação são fundamentais para a nossa sobrevivência, para as nossas relações coletivas. Esse elemento, nesse momento, ele não está à disposição. Essa presencialidade que a gente tinha. Porque na nossa cabeça, a presencialidade é tocar, abraçar, conhecer, cheirar, sentir, tocar, usar os 5 sentidos a qualquer momento. E agora não. Essa presencialidade ela é mediada por uma ferramenta que nos aproxima do distanciamento. Então, é nesse sentido que a gente precisa atuar. Cuidado com os conceitos, e eu tenho tomado muito, com os conceitos que tínhamos, porque eles e nesse momento, eles não se sustentam mais. Eles precisam ser renovados. As palavras não significam a mesma coisa. Não significam a mesma coisa. Sabe quando tu manda um texto no WhatsApp para o colega e que tu quer fazer um elogio para ele e ele te responde com um xingamento porque ele entendeu tudo errado? É esse o cenário. Agora, as palavras significam outras coisas. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse cenário e fazer esse processo criativo, esse processo transformador, esse processo de adaptação agora com muita clareza e muita seriedade. E eu levo para o encerramento trazendo Immanuel Kant, com uma fala muito importante, que eu acho que serve para amarrar tudo isso que a gente está falando. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Isso pode parecer positivista, pode parecer neoliberal, pode parecer qualquer coisa, mas é fato. Eu preciso dedicar um pouco de esforço, um esforço médio ou muito esforço, para fazer uma reforma interior. Se eu dedicar muito esforço e fizer ela mal feita, também não adianta, certo? Se eu pegar a história lá dos 3 porquinhos, talvez o que fez a casa de palha tenha dedicado muito mais esforço, porque ele não tinha nem a competência para construir uma casa, né? Tenha dedicado muito mais esforço e feito uma casa muito pior. Então, dedicação, esforço e teste e avaliação. Propõe, verifica, repropõe. É assim que acontece o processo de adaptação, é assim que a gente vai conseguir adaptar os nossos métodos, é assim que a gente vai conseguir entender e se compreender nesse novo cenário de relação com os alunos, com os colegas de trabalho, com a instituição escola, com o nosso empregador, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. É assim que a vida acontece. Então, é o momento de trazer esses elementos da vida para dentro da escola. Bom, gente, da minha fala era isso, certo? Antes de tudo, eu vou passar aqui para o Ricardo, que vai conversar com vocês rapidamente, e aí, em seguida, eu fico à disposição para responder perguntas. É isso, né, Otávio? Isso mesmo, Ivandro. Nessa linha mesmo. Ok, então, pessoal, bom dia para quem não estava no início, aí, quando a gente se apresentou. Eu sou o professor Ricardo. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre uma plataforma que a gente desenvolveu para esse curso aí com vocês, tá? Antes de eu mostrar a plataforma, compartilhar minha tela aqui para vocês verem, que a partir de hoje vocês vão ter acesso a ela, né? Eu queria só dizer para vocês que nós que vamos estar ministrando essas palestras para vocês, essas lives, né, sobre essas ferramentas, nós todos somos professores também, como vocês. Então, nós também estamos vivendo esse momento, essa mudança. Somos professores de aulas presenciais
como vocês, tudo isso que o Ivandro comentou, a gente também está tendo que se adaptar, estamos reaprendendo a forma de fazer algumas coisas, né? E nesse sentido, até muitas coisas que o Ivandro falou ali, eu lembrei, eu linkei com o que aconteceu no começo dessa fase que a gente está vivendo, quando veio a orientação que a gente ia ter que dar aulas EAD, né? E aí eu pensei, mas como é que vai ser agora? Porque eu tenho dificuldades, muitas vezes, alunos com dificuldades em entender no presencial, imagine agora no EAD. E o que eu posso dizer para vocês é que eu percebi em algumas turmas, em uma em específico, que eu estou ministrando aulas EAD, que por incrível que pareça, a turma melhorou nas aulas EAD. As notas, as atividades deles melhoraram. E tudo que eu ia passar presencial, eu só adaptei para o EAD. Foi exatamente o mesmo conteúdo, só foi passado de uma maneira diferente. E ontem à noite eu tive aula com eles e eu disse, vou perguntar o que aconteceu, o que eles acharam que mudou, porque nitidamente o desempenho deles melhorou. E aí eles me retornaram que o modelo de aula que a gente estava tendo era mais interativo, que eles estavam conseguindo fazer os exercícios em casa, que eles conseguiam ver o vídeo várias vezes da aula, eles estavam gostando desse método de aula e que sugeriram se a gente poderia continuar fazendo isso, mesmo quando voltar ao presencial, de disponibilizar, pensar alguma forma que continuasse dessa maneira. Então para mim, assim, foi uma satisfação muito grande de ouvir isso deles. E, então a gente conseguiu repassar, mesmo o EAD, o conteúdo, e até de uma forma que talvez para eles fez mais sentido do que no presencial, né? Então é mais ou menos nessa ideia que a gente montou esse treinamento para vocês. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora aqui, porque eu gostaria de mostrar para vocês uma plataforma que é esta que vocês estão vendo aí, que a gente desenvolveu aqui em conjunto com professores da área técnica, com a coordenação pedagógica, o Otávio, a Márcia, o Ivandro, a Letícia, todos os professores que vocês conheceram hoje, que vão conhecer no decorrer das lives também, tem um pouquinho de cada um aqui, nessa plataforma que a gente pensou. Então, a ideia é o quê? A Letícia vai passar o link para vocês depois, para vocês acessarem ela. Ela vai estar disponível 24 horas, durante o curso e depois do curso também, e ela está em construção. Já tem muitas coisas que estão aqui, e muitas coisas nós vamos estar colocando no decorrer do curso também para vocês. Então, ela tem diversas abas aqui, é um site, né, que tem diversas abas. A primeira delas aqui, o início, é onde vocês vão ter todos os links, para acessar todo o resto da plataforma, né? E principalmente aqui, a gente descendo nela, vocês vão ter aqui todos os links para acessar as lives que vão ter, ó, separado por dias, ó. No dia 29, ó, aqui está acontecendo agora, por exemplo, aquele link que vocês receberam no WhatsApp, que vai continuar sendo enviado por lá também, vocês também terão o mesmo link aqui, ó, via Hangout ou YouTube, e vocês poderão acessar ele por essa plataforma ou pelo WhatsApp. Vocês terão diversos locais onde vocês podem utilizar para conseguir assistir a live, né? Cada um pode acessar da maneira que achar melhor, né? Se achar melhor ir lá pelo WhatsApp, se achar melhor vir aqui pela plataforma. E assim nos outros dias também, conforme a gente vai criando os links, a gente vai atualizando esta plataforma. Os links dos Hangouts, vocês podem ver que já estão todos aqui. O link do YouTube, a gente vai colocar sempre uns 15 minutos antes das lives, pois ele é gerado nesse momento, para a transmissão via YouTube. Então, toda a programação do curso de vocês vai estar aqui, né? Lives, tira dúvidas, e nesse mesmo local aqui, ó, por exemplo, no dia de hoje, ó, até amanhã, aí a gente vai estar atualizando aqui, vai estar colocando o link da gravação desse Hangout, dessa live que nós estamos fazendo agora, nesse momento. Então, vocês vão poder também, quem não conseguiu assistir no momento, ou teve algum problema de conexão, talvez, que são tecnologias, pode cair a internet na minha casa, pode acontecer. A gente está, hoje,
propenso a acontecer esse tipo de coisa, né? A gente vai ter a gravação aqui. Você pode assistir posteriormente no momento que você quiser. Ou se você assistiu e quer rever, você pode ir lá, avançar, voltar e ver a gravação em qualquer momento que você queira. Então, como eu falei, essa plataforma ela vai ser atualizada constantemente, né? Então, nessa primeira página é toda essa nossa programação, né? Os webinars, que já teve 2, né? O do dia 23 a gente já conseguiu colocar a gravação aqui. O que aconteceu ontem, a gente está aguardando o link da gravação. Após a gente receber, a gente vai atualizar aqui com a gravação dele também, né? E amanhã a gente vai ter outro. A gente já vai atualizar aqui também com o link. Provavelmente hoje a gente coloque o link aqui já, para que vocês possam acessar, saber ali como acessar o webinar de amanhã e posteriormente a gravação também. Também o que é muito importante vocês entenderem da lógica de funcionamento da nossa plataforma é que a maioria das imagens aqui, elas têm links com as outras páginas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a imagem onde que a gente tem aqui tutoriais, né? Se eu clicar aqui, ele automaticamente já redireciona para a minha outra aba aqui, tutoriais, onde que eu tenho uma série de conteúdos disponibilizados sobre as ferramentas que nós vamos estar utilizando, ensinando e mostrando para vocês no decorrer do treinamento. Então, esses links vão estar junto com as nossas imagens aqui, né? Qualquer imagem, vocês vai ter o link que vai redirecionar para aquela página. Se você achar melhor ir acessar essas páginas aqui pelo menu superior, também não tem problema, é o mesmo conteúdo. Então, fica a critério de cada um de vocês, a forma que achar melhor a utilização dela, né? Também, ó, o link aqui das lives, a gente vai ter um hiperlink, ó, a gente tem aqui, ó, para maiores orientações sobre as lives, acesse o link clicando na imagem ao lado. Eu recomendo que todos vocês assistam essa gravação que tem aqui, que tem algumas orientações para que a nossa live ocorra bem. É basicamente o que o professor Ivandro citou no início da live ali, tá? Então, em todas as outras abas aqui, ó, na aba tutoriais eu já comentei, né? A gente vai ter os tutoriais sobre as ferramentas que nós vamos estar mostrando para vocês durante o treinamento e mais tutoriais sobre muito mais conteúdo aqui em vídeo ou em link com outros sites que têm tutoriais prontos. A gente vai estar colocando muita coisa aqui, muito mais coisas talvez do que a gente ensine, consiga passar nesse treinamento para vocês, tá? É um material de apoio de vocês. Vocês podem usar ele à vontade para conseguir planejar a tua aula de forma digital, né? Em educação infantil aqui, a gente teve um apoio muito grande da nossa coordenação pedagógica aí. Eles separaram já alguns materiais, alguns vídeos referente a esse público e colocamos aqui. Vão ser colocados mais do decorrer aí do nosso curso, né? A gente conseguiu fazer isso em uma semana, 2 aí, a gente não conseguiu colocar tudo o material aí, então daqui a pouco a gente vai começar a achar mais materiais interessantes e vai atualizando a plataforma, né? Da mesma forma, em Ensino Fundamental 1, conteúdos relevantes a esse público, Ensino Fundamental 2, da mesma maneira, e temos também uma aba aqui chamada Palestras e Vídeos, onde temos palestras relacionadas à educação, ao momento que a gente está vivendo, sobre esses conteúdos, sobre pessoas, vários palestrantes importantes e relevantes para essa área de atuação nossa, e a gente vai estar colocando esse material aqui, né? Então, essa plataforma aqui, eu peço para a Letícia colocar o link dela ali no chat para vocês, nos grupos do WhatsApp também, para que todos vocês tenham acesso a ela. A gente fez ela com muito carinho, pensando que vocês possam usar ela da melhor forma possível, que ajude vocês realmente nesse momento aí, e também futuramente. A gente teve alguns imprevistos, porque é tecnologia, né? No decorrer da live de hoje, a lista de presença, a gente percebeu que no chat do YouTube ela não deixa colocar, então a gente vai fazer de uma forma diferente na próxima, tá? A gente vai colocar a lista de presença no chat do Hangout, e também quando criar o vídeo no YouTube vai ficar lá o link na descrição do vídeo. Então logo abaixo do vídeo vai ter lá a descrição e vai estar o link lá. Assim todos vão conseguir
ter acesso, né? Para hoje, para a gente conseguir que todos respondam, a gente mandou no grupo do WhatsApp também, tá? Então, a gente também está se adaptando, né? Conforme eu falei, é um momento novo, né? A gente não imaginava estar vivenciando isso, né? Mas estamos todos aí se ajudando e se adaptando aí. Era isso que eu queria falar para vocês, mostrar a nossa plataforma, que vocês têm acesso agora também. E agora eu acho que a questão é abrimos para perguntas e dúvidas que venham a ter, né? É isso, né, Otávio? Sim, é isso mesmo, né? Caso alguém tenha algum questionamento ou queira fazer uma pergunta, tanto para o Ricardo quanto para o Evandro, fiquem bem à vontade. Não temos dúvidas, então, pessoal? Então, finalizando, a partir das próximas lives, os assuntos serão mais técnicos, tá? Então, vocês vão aprender o funcionamento de algumas ferramentas digitais que a gente vem usando muito no Senai e que tem assim, nos surpreendido, né? E tem nos ajudado muito a trabalhar com os alunos. Então, nós vamos passar explicações sobre todas essas ferramentas, tirar todas as dúvidas. Também, caso vocês queiram, eu tenho vergonha, eu prefiro não pedir, né, com todo mundo junto, vocês podem passar essas dúvidas pontuais para a gente também, né, no privado, que a gente vai sanando e ajudando vocês na medida do possível. Tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer para auxiliá-los nesse momento. Agradeço a todos vocês pela participação, fiquei muito feliz ali pelos comentários, né? A gente também está aberto a sugestões, a plataforma também está em construção e pode ser alterada, né? Sempre que for necessário, e todas as informações vão ser passadas, tanto via plataforma quanto pelos grupos do WhatsApp. Então, fiquem atentos, tá? E a gente permanece à disposição sempre. Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Segunda-feira nos vemos na próxima live. Pode,